quando se propôs o Poldra, foi numa perspectiva de o Fontelo também tinha poucas visitas, pouca utilização. A utilização que isto tem é mais desportiva, não é? Tens alguns eventos desportivos, um fim de semana, ou um jogo de futebol, ou há umas corridas que passam aqui pelo meio, ou a meta é aqui, ou começa aqui o evento. Mas o Fontelo tem imenso potencial, é enorme, tem uma coisa que eu acho super interessante, são nichos, há aqui zonas que são completamente diferentes de outras, não é? E tu podes encontrar isso sempre, pequenas clareiras, pequenas zonas onde entra mais luz pelo meio da sombra, há assim pormenores que são quase bucólicos e que vejo imenso potencial artístico nisso, de criar uma intervenção que seja específica para aquele lugar. E o Fontelo está tipo pejado de lugares em que tu podes criar, desenvolver algo novo, algo, na verdade, específico, porque eu acho que a escultura feita para um lugar qualquer, para mim não funciona de forma completa. Eu acho que é interessante quando o objeto que é desenvolvido tem a ver com o local onde ele vai estar, e quando a textura e os materiais que são usados têm a ver com o propósito, com a forma e com o próprio lugar também. Eu quero que esteja tudo ligado. Aí as coisas fazem mais sentido para mim. E o Fontelo é tipo perfeito para desenvolver esse tipo de abordagem. Eu se calhar destacava 3 peças que foram desenvolvidas de forma talvez mais site-specific do que as outras. Uma delas, a primeira, seria a da Cristina Ataíde, que é uma espécie de um desenho que é colocado em torno de um afloramento rochoso. É uma espécie de desenho na paisagem que se desenvolve à volta da forma da rocha. Aquilo está extremamente bem integrado com a própria paisagem, tem uma escala bastante imersiva, visualmente é interessante, não danifica de forma alguma o que já existe de natural, que também é um dos propósitos das intervenções, não serem intrusivas, não é? E essa é uma espécie de uma instalação numa zona, no meio da floresta, naquela rocha. Isso funciona, para mim, é das que funcionou melhor, logo ao início. Depois temos a peça do Niraj Bhatia, que é esta aqui onde estamos, e esta peça foi feita primeiro para um outro cruzamento, uma zona onde só passavas a pé, e só que depois a peça teve problemas em relação a... Ela foi dimensionada para um outro sítio e depois tivemos alguns problemas com as raízes das árvores, porque as fundações para segurar este tipo de estrutura tinham que ser de uma certa dimensão e iam interferir com algumas raízes. Encontramos um novo cruzamento, que é este, e ele voltou a desenhar a peça, voltou a desenhar o formato da peça para ter a ver com este novo local. Isso para mim é das coisas que faz mais sentido. Não se passa uma peça de um sítio para outro sem se alterar a peça. Tipo, senão estamos ali há ali alguma coisa que está a falhar. E o Niraj tentou criar aqui, a formação dele é mais de arquitetura, mas tem um pensamento artístico forte, e a peça cria aqui uma espécie de momento de encontro numa zona onde seria um momento de passagem, não é? Tu num caminho, num cruzamento, só passas. E ele tentou criar 3 nichos que comunicam entre si, que ao mesmo tempo são um bloco de betão à primeira vista, mas depois de caminhares com cuidado consegues ver aberturas entre as janelas, e as janelas estão alinhadas com as janelas do outro bloco, ou seja, consegues ver através de toda a estrutura, aquele bloco maciço, afinal a tua visão consegue atravessá-lo, e depois do outro lado estão pequenos enquadramentos de zonas naturais, pequenas paisagens. Esta peça para mim ficou muito bem integrada.
A terceira peça que também resultou, que também tem assim, uma componente forte de site-specific, mais forte do que as outras, é da Liliana Velho. Essa peça está feita com materiais bastante, quase naturais, não é? É feita em cerâmica, ou seja, é feita com barro, e está posada na terra, depois está colorida, meio vidrada, até um vidrado meio mate, está vidrada com cores que estão nas próprias árvores e nos arbustos do Fontelo e nas cascas das árvores, e depois cria pequenos nichos para se colocarem outras plantas e cria pequenos nichos para os bichos entrarem e criarem as suas próprias colónias lá dentro, não é? Aquilo é quase uma pequena cidade. Aquela peça fazia sentido noutro sítio com as cores do Fontelo? Não fazia, tipo, está feito para ali. Eu orgulho-me desse tipo de intervenções, porque são pensadas mesmo para cá. Isso acho que é o propósito. Às vezes pode até nem ser, podemos até nem gostar de uma escultura em específico ou algo assim, mas este tipo de intervenções na Mata do Fontelo faz com que nós possamos também estar atentos àquilo que está à nossa volta, não é? É quase uma chamada de atenção para um pormenor nesta mata que é enorme, e mesmo que, e até algumas estas peças são temporárias, e algumas delas não ficarão cá, outras vão aguentar-se mais tempo, mas eu acho que funcionam como um gatilho para que as pessoas venham explorar o espaço e queiram descobrir mais sobre a Mata do Fontelo, e isto se torna um sítio mais vivido. Isso era um dos pontos de interesse também do projeto.